Depois de passar 6 longos anos isolada e injustamente sofrer tudo o que enfrentou durante esse período, Adriana, antes de tudo, se inscreva no canal para dar aquela moral e ajudar o canal cada vez maior. Agora vamos para o vídeo. Finalmente deixa o isolamento e decide visitar o memorial de Arthur Brandão, seu grande amigo e marido. Ao chegar diante do monumento, ela é tomada por uma forte emoção. Enquanto observa a homenagem em silêncio, fala baixinho consigo mesma: "Meu Arthur, como eu poderia imaginar que um simples acordo acabaria provocando uma tragédia tão grande? Se eu soubesse que casar com você resultaria na sua morte, jamais teria aceitado aquela proposta." Sem que Adriana percebesse, Francesca acompanhava todos os seus movimentos escondida entre os memoriais do jardim. Observando a fisioterapeuta diante da lápide de Arthur, ela sorri discretamente e murmura: "Não se preocupe, Adriana. O momento da sua vitória está muito próximo." Enquanto isso, Adriana continua olhando para o memorial, recordando com saudade os poucos momentos felizes que viveu ao lado de Arthur. "Como foi bom ter você na minha vida, mesmo que por tão pouco tempo. Esses 6 anos de reclusão mudaram completamente quem eu era. Aquela Adriana que você conheceu não existe mais. Tudo o que fizeram comigo deixou marcas que nunca vão desaparecer." De repente, seus pensamentos são interrompidos quando uma voz doce a chama: "Adriana, que alegria finalmente encontrar você. Preciso lhe dizer algo muito importante. Sua vida vai mudar completamente a partir de agora." Todas as portas começarão a se abrir. Assustada, Adriana se vira rapidamente. "Quem é você? Como sabe meu nome? Nem percebi sua aproximação. E por que está dizendo essas coisas?" A mulher então se apresenta. "E meu nome é Francesca." Ela explica que não importa como as duas se conheceram. Ao ouvir aquele nome, Adriana sente um arrepio percorrer todo o corpo, pois imediatamente se lembra das histórias contadas por seu avô, Otoniel, sobre uma misteriosa mulher que aparecia naquele lugar. Antes que Adriana pudesse fazer novas perguntas, Francesca continua: "O escute com atenção. Existe alguém que deseja muito reencontrar você. Um grande amigo seu precisa falar com você." Sem esconder a desconfiança, Adriana responde: "Que amigo é esse? Todos desapareceram quando perdi minha liberdade. Não sobrou ninguém." Francesca se aproxima mais um pouco. "Nem todos. Existe um homem que nunca deixou de estar perto de você. Ele apenas esperava o momento certo. Agora chegou a hora. Ele pediu para que eu lhe entregasse esse recado." Cada vez mais intrigada, Adriana olha ao redor. "O de quem você está falando? Onde ele está? Seja clara. Não tenho mais paciência para enigmas." Sem dizer mais nada, Francesca ergue lentamente o braço e aponta diretamente para o memorial de mármore onde Adriana estava minutos antes. "O homem que deseja falar com você está exatamente aqui." Ao ouvir aquilo, Adriana sente um novo calafrio. Isso só pode ser uma brincadeira de péssimo gosto. Arthur morreu. Eu vi tudo acontecer. Fui acusada injustamente, condenada e perdi 6 anos da minha vida por causa disso. Francesca permanece serena. A morte é apenas uma passagem. Para algumas pessoas, ela não representa o fim, principalmente quando ficaram injustiças sem serem resolvidas. Hoje, antes do pôr do sol, volte a este mesmo lugar. Venha sozinha e deixe o medo de lado. Antes que Adriana conseguisse fazer qualquer outra pergunta, Francesca desaparece misteriosamente, sem deixar qualquer vestígio. Ainda desnorteada, Adriana pega o celular com as mãos trêmulas e liga imediatamente para Otoniel. "Vô, o senhor não vai acreditar no que acabou de acontecer." Preocupado, ele pergunta o que houve, mas Adriana responde que prefere explicar pessoalmente. "Estou bem. Não se preocupe. Mas o senhor estava certo. Acabei de encontrar aquela mulher misteriosa de quem sempre falava, a Francesca." Ao ouvir aquele nome, Otoniel fica alguns segundos em silêncio. Surpreso, tenta fazer perguntas, mas Adriana apenas pede: "É uma história muito longa. Me espere em casa." Pouco depois, já reunida com toda a família, Adriana conta tudo o que aconteceu. "Eu encontrei Francesca. Ela disse que Arthur quer falar comigo e que devo voltar ao memorial." Todos ficam em silêncio, mas Otoniel demonstra esperança. "Pense bem. Se esse encontro realmente acontecer, essa pode ser a maior oportunidade da sua vida." Confusa, Adriana pergunta: "Como isso pode ser uma oportunidade?" Otoniel responde sem hesitar: "Porque você poderá perguntar diretamente ao Arthur quem foi o verdadeiro responsável pela queda dele. Descobrindo isso, finalmente poderá provar sua inocência e descobrir quem destruiu a sua vida." Apesar do medo, Adriana percebe que o avô tem razão. É assustador, mas talvez essa seja minha única chance de limpar meu nome.
Horas depois, chega o momento combinado. Adriana retorna ao memorial completamente nervosa. Otoniel a acompanha, percebendo toda a tensão estampada em seu rosto. Estou aqui com você. Nada de ruim vai acontecer. Ela lembra. Francesca disse que eu deveria vir sozinha. Então Otoniel explica seu plano. Você irá até o memorial sozinha. Eu ficarei escondido, sem que ninguém perceba minha presença. Se precisar de ajuda, estarei por perto. Pouco antes do horário marcado, Adriana confessa. Estou tremendo. Nunca imaginei viver uma situação dessas. Conversar com alguém que já morreu não é algo normal. E se isso tudo for uma armadilha? Segurando firme a mão da neta, Otoniel tenta tranquilizá-la. Tenha coragem. Confio plenamente em Francesca. Ela jamais me fez mal. Tenho certeza de que quer apenas ajudá-la. Depois disso, ele se esconde entre os jazigos. Sozinha diante do memorial, Adriana respira fundo enquanto aguarda. Poucos instantes depois, Francesca aparece novamente. Você está preparada para o que vai acontecer? Mesmo assustada, Adriana responde. Está falando sério? Tem certeza de que isso não é uma brincadeira cruel? Já sofri demais nesses últimos 6 anos. Francesca não responde. Diante dos olhos de Adriana, ela simplesmente desaparece mais uma vez. O silêncio toma conta do local. Então uma voz conhecida ecoa. Adriana. Imediatamente ela estremece. Com o coração acelerado, olha desesperadamente para todos os lados. E Arthur, onde você está? Apareça. Escondido atrás de uma estrutura de pedra, Otoniel observa tudo atentamente. De repente, Arthur surge diante de Adriana exatamente com a mesma aparência de anos atrás. Sem pensar 2 vezes, ela corre até ele. Os dois se abraçam emocionados. Arthur então olha profundamente para Adriana e diz: Minha amiga, eu sinto muito por tudo que você sofreu. Você pagou por um crime que nunca cometeu. O pior é saber que toda essa injustiça aconteceu por causa da minha própria família. Ao ouvir aquelas palavras, Adriana não consegue conter as lágrimas. Durante anos, ela esperou por esse momento, por uma única chance de ouvir a verdade de quem viveu tudo ao seu lado. Ainda emocionada, ela segura as mãos de Arthur e pergunta: Então me diga, quem fez isso com você? Quem provocou a sua queda? Quem destruiu a nossa vida? Arthur respira fundo antes de responder. Seu semblante demonstra tristeza, mas também a certeza de que finalmente chegou a hora de revelar toda a verdade. A resposta que ele dará mudará completamente o rumo da história e poderá devolver a Adriana aquilo que lhe foi tirado há 6 anos, sua honra, sua liberdade e a oportunidade de provar que sempre foi inocente. Agora resta saber qual será o nome revelado por Arthur e quais serão as consequências dessa revelação para todos os envolvidos. Afinal, a verdade que ficou escondida durante tantos anos está prestes a vir à tona, e ninguém conseguirá impedir que ela seja finalmente conhecida. Adriana se afasta lentamente do abraço, encara Arthur nos olhos, e tomada pela emoção, desabafa. A sua irmã Pilar nunca teve compaixão de mim. Ela e toda a família Brandão fizeram de tudo para destruir a minha vida. Até mesmo Ademir ficou ao lado deles e ajudou a me condenar injustamente. Por causa disso, perdi 6 anos da minha vida atrás das grades. Arthur abaixa a cabeça por alguns instantes e suspira profundamente. Você sofreu por algo que jamais fez, Adriana. Isso é o que mais me machuca. A ganância da minha família acabou roubando os melhores anos da sua juventude. Mas isso termina agora. Vou contar exatamente o que aconteceu naquela noite e revelar como toda aquela armadilha foi preparada. Sem conseguir esconder a ansiedade, Adriana pergunta imediatamente. E foi a Pilar, não foi? Ela queria tanto colocar as mãos na herança que seria capaz de fazer qualquer coisa. Arthur balança a cabeça negativamente. Não. Pilar sempre foi extremamente ambiciosa e cruel, mas ela jamais teria coragem de provocar diretamente a minha queda. Ela participou de muitas injustiças, mas não foi quem me derrubou. A revelação deixa Adriana ainda mais aflita. Então quem entrou naquele quarto enquanto eu estava na cozinha? Arthur responde sem hesitar. Foi Pedro. A fisioterapeuta fica completamente surpresa. Pedro? O seu afilhado? Como isso é possível? Por que ele faria uma coisa dessas? Arthur explica que naquele dia, Pedro estava completamente transtornado. Ao descobrir justamente no dia do casamento que a mulher por quem era apaixonado se casaria com seu padrinho, ele perdeu completamente o controle emocional. Adriana relembra o comportamento dele naquela época. Eu sabia que ele estava abalado, mas nunca imaginei que fosse entrar escondido no seu quarto. O que aconteceu entre vocês? Arthur então revela que Pedro apenas declarou todo o amor que sentia por Adriana.
Ele confessou que não suportava vê-la se casar com outra pessoa e, depois de desabafar tudo o que carregava no coração, simplesmente deixou o quarto. Com o coração acelerado, Adriana pergunta: então foi ele quem provocou a sua queda? Arthur responde imediatamente: não. Depois de dizer tudo o que sentia, Pedro foi embora. Eu permaneci sozinho naquele quarto. Sem entender mais nada, Adriana volta a perguntar: se não foi Pedro e também não foi Pilar, quem fez aquilo? Arthur muda completamente a expressão. Com enorme tristeza, revela finalmente a verdade. E foi Silvana. A revelação paralisa Adriana. Arthur continua: assim que Pedro saiu, Silvana entrou no quarto. Antes de provocar a minha morte, ela disse que Tiago assumiria a joalheria de qualquer jeito. Ela fez tudo isso pensando no próprio filho e permitiu que você carregasse toda a culpa sozinha. Misturando revolta e alívio por finalmente conhecer a verdade, Adriana promete levar Silvana à justiça e provar definitivamente sua inocência. Orgulhoso da coragem da amiga, Arthur faz apenas um último pedido. Antes de enfrentar Silvana, Adriana deveria resolver a situação de Pilar. Ele lembra que a irmã destruiu sua vida e continua morando no apartamento que pertence, por direito, à própria Adriana. Com firmeza, orienta que ela retome o imóvel e expulse Pilar dali, mostrando quem realmente é a verdadeira dona daquele patrimônio. Dias depois, Adriana aparece no apartamento de Arthur. Sua chegada surpreende completamente Pilar e todos os empregados da casa. Assim que vê a fisioterapeuta entrando pela porta principal, Pilar explode de raiva. Depois de tudo que você fez com meu irmão, ainda tem coragem de aparecer aqui? Vá embora imediatamente ou chamarei os seguranças. Sem demonstrar qualquer medo, Adriana encara a rival. Você não tem autoridade para me dar ordens. Chame quem quiser. A justiça está ao meu lado. Cada vez mais nervosa, Pilar perde completamente o controle. Você é uma criminosa. A justiça jamais ficará ao lado de alguém como você. Saia imediatamente da minha casa, ou eu mesma vou colocá-la para fora. Sem responder às provocações, Adriana retira um documento oficial da bolsa. Ergue o papel diante de Pilar e declara: leia com bastante atenção. O juiz revogou oficialmente sua tutela. Todos os bens e direitos ligados à herança de Arthur voltaram para mim. A verdadeira proprietária deste apartamento sou eu. Durante alguns segundos, Pilar empalidece. Logo em seguida, explode novamente. Isso é falso. Você falsificou esse documento. Desesperada, pega o celular e liga imediatamente para Ademir, exigindo que ele resolva toda aquela situação. Enquanto Pilar discute ao telefone, Adriana aproveita a distração para conversar discretamente com Edivaldo. Ela se aproxima do mordomo e fala em voz baixa: sei que você também sofreu muito com as humilhações dessa mulher. Tenho um plano para acabar definitivamente com a arrogância da Pilar, mas preciso da sua ajuda. Sem pensar duas vezes, Edivaldo responde: conte comigo. Será um prazer participar da queda dela. Adriana então explica cada detalhe do plano. Pouco depois, Pilar retorna completamente irritada. Ademir já está resolvendo tudo. Eu não sairei deste apartamento. Nem a justiça conseguirá me tirar daqui. Com um sorriso tranquilo, Adriana responde: e isso é o que veremos. Enquanto isso, Edivaldo segue para a cozinha e conta discretamente toda a situação para Rosa. Ela fica extremamente feliz ao saber que Adriana voltou para recuperar tudo o que lhe pertence. Pouco tempo depois, Ademir chega ao apartamento. Pilar exige que ele encontre qualquer maneira de anular a decisão judicial. No entanto, o advogado admite que isso não será fácil. O documento possui total validade jurídica e eles precisarão recorrer da decisão. Furiosa, Pilar ameaça o próprio advogado. Sem que os dois percebam, Edivaldo escuta toda a conversa escondido atrás da porta. Logo em seguida, liga para Adriana. Eles caíram completamente na armadilha. Está tudo acontecendo exatamente como planejamos. Naquele mesmo instante, a porta principal se abre. Adriana retorna ao apartamento. Desta vez, acompanhada por diversos jornalistas, fotógrafos e equipes de televisão. O ambiente vira um verdadeiro escândalo público. Diante das câmeras, Adriana anuncia: hoje o Brasil inteiro conhecerá a verdade. Vou revelar tudo aquilo que essas pessoas esconderam durante anos. Ademir tenta intimidá-la, mas Adriana permanece tranquila. Ela aponta diretamente para o advogado. Todos precisam conhecer quem realmente é Ademir. Segundo Adriana, ele traiu a amizade de Arthur por dinheiro e ajudou a proteger todos os crimes cometidos pela família Brandão. Desesperado, Ademir ameaça processá-la. Então Adriana apresenta sua principal prova.
Ela mostra diante de toda a imprensa imagens comprometedoras que revelam a traição da esposa de Ademir com o próprio sobrinho dele. O advogado fica completamente sem reação. Nesse momento, Edivaldo entra carregando um enorme saco de lixo. Ele anuncia diante de todos: conforme a senhora pediu, retirei todas as roupas, bolsas e objetos pessoais de Pilar do closet. Ao ver seus pertences tratados como lixo diante das câmeras, Pilar entra em desespero. Sem perder tempo, Adriana aponta para a porta. E a sua farsa acabou. Pegue suas coisas e saia imediatamente da minha casa. Pilar tenta resistir. Entretanto, 2 oficiais de justiça entram no apartamento com um mandado judicial. Eles retiram Pilar do imóvel à força enquanto toda a imprensa registra a cena. A humilhação da vilã é transmitida para o país inteiro. Enquanto isso, uma nova história começa. Francesca aceita o convite de Otoniel para jantar com sua família, mas avisa que antes da refeição, precisará fazer uma revelação que mudará completamente a vida de todos. No Parque das Memórias, Otoniel a observa escondido empurrando a enorme pedra de um memorial e escondendo algo em seu interior. Curioso, decide descobrir o mistério depois do jantar. Naquela noite, toda a família recebe Francesca com carinho. No entanto, antes de sentar-se à mesa, ela afirma que precisa revelar uma verdade extremamente importante. Tomada pela emoção, acaba chorando e foge da casa. No dia seguinte, Otoniel retorna sozinho ao memorial de Francesca. Ele empurra a pesada pedra de mármore e encontra algo completamente inesperado em seu interior. Antes que consiga reagir, Francesca aparece atrás dele. Com lágrimas nos olhos, finalmente revela seu segredo. Ela explica que não pertence mais ao mundo dos vivos. Conta que recebeu uma permissão divina para retornar por pouco tempo, apenas para reencontrar o grande amor da sua vida antes de partir definitivamente. Mesmo diante da revelação, Otoniel não demonstra medo. Ao contrário, aproxima-se lentamente de Francesca, olha profundamente em seus olhos e declara: desde que vi seu nome gravado naquele memorial, meu coração já sabia da verdade. Mas isso não muda absolutamente nada. O que sinto por você é verdadeiro. Eu amo você, Francesca. Emocionada, Francesca corresponde. Os dois se aproximam lentamente e se beijam, selando um amor capaz de superar até mesmo a barreira entre a vida e a morte.